Ninguém te avisa sobre o momento exato em que o vazio deixa de ser uma ferida e vira apenas parte da sua rotina. Você não percebe quando acontece. Não há um dia marcado no calendário. Não há um sinal claro. É algo que se instala tão devagar, tão silenciosamente, que quando você finalmente percebe, já está completamente adaptado a ele. E isso te apavora. Porque você passou tanto tempo lutando contra o vazio que nunca imaginou que um dia ia simplesmente aceitar conviver com ele. No início você sofria. Chorava. Sentia cada pontada do vazio como se fosse a primeira vez. Mas então algo mudou. Sem que você percebesse, o vazio deixou de ser uma emergência e virou apenas mais uma parte do seu dia. Como escovar os dentes. Como tomar café. Como dormir. O vazio virou rotina. E você não sabe se isso é evolução ou desistência. Se o que eu estou descrevendo faz sentido para você, se você reconhece esse momento em que a dor se transformou em hábito, então talvez este seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Porque aqui a gente não romantiza o sofrimento. Não vende a ilusão de que tudo tem um propósito bonito. Aqui a gente apenas reconhece que às vezes a vida é isso. Aprender a funcionar quebrado. E não há vergonha nenhuma nisso. Hoje eu vou falar sobre esse momento. Esse ponto de virada que ninguém te prepara para reconhecer. Quando o vazio para de ser algo que você enfrenta e vira algo que você simplesmente carrega. Quando você percebe que está vivendo normalmente, fazendo todas as coisas que precisa fazer, mas por dentro existe um espaço oco que nunca mais vai ser preenchido do jeito que era antes. E eu preciso te avisar. Esse é talvez o vídeo mais perturbador que eu já fiz. Porque não é sobre a dor aguda. Não é sobre o sofrimento óbvio. É sobre algo muito mais sutil. Muito mais insidioso. É sobre o momento em que você olha no espelho e percebe que se acostumou. Que normalizou o insuportável. E não sabe mais se isso é sobrevivência ou rendição. Não espere respostas fáceis. Não espere motivação. Não espere que eu te diga que isso é bom ou ruim. Porque não é nem uma coisa nem outra. É apenas o que é. A realidade de quem continua vivendo depois que algo fundamental morreu. E aprendeu a chamar isso de normal. Então prepare-se. Porque nós vamos explorar esse território sombrio onde o extraordinário vira ordinário. Onde a tragédia vira terça-feira. Onde o vazio vira rotina. Tem um dia. Você não sabe qual. Não lembra exatamente quando foi. Mas tem um dia em que você acorda e percebe que não pensou nela assim que abriu os olhos. Antes, era sempre a primeira coisa. O primeiro pensamento. A primeira dor. Mas hoje não. Hoje você acordou e pensou em algo banal. No trabalho. No trânsito. Na conta que precisa pagar. E ela só apareceu na sua cabeça minutos depois. E você não sabe se fica aliviado ou assustado. Porque durante meses você sonhou com esse momento. O momento em que ela não seria mais o centro de gravidade dos seus pensamentos. Mas agora que chegou, você percebe que isso não significa que a dor acabou. Significa apenas que você se acostumou com ela. Como você se acostuma com um zumbido constante. No começo é insuportável. Mas depois de meses, você simplesmente para de notar. Você vai trabalhar. Faz suas tarefas. Conversa com as pessoas. Sorri quando apropriado. E por fora está tudo normal. Funcional. Mas por dentro existe esse espaço vazio que você carrega para todo lugar. E ninguém vê. Ninguém percebe. Porque você aprendeu a funcionar apesar dele. Não porque superou. Mas porque se adaptou. Como um corpo que aprende a andar com uma perna quebrada. Você percebe que parou de falar sobre ela. Antes, você precisava falar. Com amigos. Com família. Com qualquer um que ouvisse. Mas agora não mais. Não porque não pensa nela. Mas porque cansou de ver aquela expressão nos rostos das pessoas. Aquele misto de pena e impaciência. Aquele olhar que diz ainda não superou isso. Então você parou de falar. Guardou tudo dentro. E o vazio cresceu em silêncio. A casa continua a mesma. Os objetos no mesmo lugar. Mas você não chora mais quando olha para eles. Não sente mais aquela facada no peito quando vê o sofá vazio. Você apenas olha e pensa preciso trocar esse sofá um dia. Como se fosse apenas um móvel. Como se não carregasse o peso de 1000 memórias. E isso te assusta. Como você consegue olhar para aquilo e não sentir nada? Você percebe que parou de esperar. Antes, uma parte de você ainda esperava. Que ela voltasse. Que mudasse de ideia.
que percebesse o erro. Mas agora não. Você aceitou que acabou. Não de forma dramática. Não houve um momento de clareza onde tudo fez sentido. Você simplesmente parou de olhar para o celular esperando uma mensagem. Parou de planejar o que diria se a visse. Parou de viver no futuro condicional. E começou a viver no presente vazio. As noites continuam sendo as piores. Mas não são mais insuportáveis. Você desenvolveu estratégias. Trabalha até tarde. Assiste séries até adormecer de exaustão. Toma um remédio quando precisa. Qualquer coisa para não ficar sozinho com o silêncio. E funciona. Na maioria das vezes. Você consegue dormir. Consegue acordar. Consegue repetir. E isso virou rotina. A rotina de alguém que aprendeu a sobreviver ao vazio. Você começa a fazer planos. Pequenos no começo. Depois maiores. Uma viagem. Um curso novo. Um projeto que sempre quis fazer. E percebe que consegue pensar no futuro sem que ela esteja nele. Não porque esqueceu. Não porque superou. Mas porque o cérebro humano é surpreendentemente adaptável. Ele encontra formas de continuar. Mesmo quando você achava que não conseguiria. Tem momentos em que você quase se sente culpado. Por estar funcionando. Por estar vivendo uma vida que parece normal vista de fora. Como se você devesse estar sofrendo mais. Como se adaptar-se fosse uma traição ao que vocês tiveram. Mas então você lembra que sofrer não muda nada. Que você já sofreu tanto que quase se perdeu. E que continuar não é desrespeito. É sobrevivência. Você percebe que virou uma pessoa diferente. Mais silenciosa. Mais cuidadosa. Mais desconfiada. Você não se abre mais como antes. Não confia mais como antes. Não ama mais como antes. E isso te entristece. Porque você gostava de quem era. Mas aquela pessoa morreu com o relacionamento. E no lugar ficou você. Essa versão adaptada. Essa versão que aprendeu a viver com o vazio como se fosse parte natural da paisagem. Você acorda. Toma café. Vai trabalhar. Volta para casa. Janta algo rápido. Assiste televisão. Dorme. Repete. E em nenhum momento você para e pensa: estou sofrendo. Por que não está? Não mais. Não da forma aguda como antes. O que você sente agora é diferente. É uma ausência constante. Um peso familiar. Como carregar uma mochila pesada por tanto tempo que você esquece como é andar sem ela. Você desenvolve rituais. Coisas pequenas que te mantêm funcionando. Sempre toma café na mesma xícara. Sempre se senta no mesmo lugar do sofá. Sempre segue a mesma rota para o trabalho. Esses rituais são âncoras. Pontos fixos no mar de incerteza emocional. E você se agarra a eles porque são previsíveis. E previsibilidade é tudo que você tem agora. Você percebe que parou de chorar. Não porque não tem vontade. Mas porque o corpo humano tem um limite. Você chorou tanto nos primeiros meses que agora as lágrimas simplesmente não vêm mais. É como se tivesse secado. E você não sabe se isso é bom. Se é evolução. Ou se é apenas mais uma parte de você que morreu e você nem percebeu. As pessoas à sua volta dizem que você está melhor. Que está se recuperando. Que está seguindo em frente. E você sorri e concorda. Porque é mais fácil assim. Mais fácil do que explicar que você não está melhor. Você apenas está diferente. Você não se recuperou. Você se adaptou. Como um animal que aprende a viver num ambiente hostil. Você não próspera. Você sobrevive. Você começa a sair de novo. Aceita convites. Vai a festas. Conhece pessoas novas. E de fora parece que você voltou ao normal. Mas por dentro você sabe a verdade. Você está apenas representando. Fazendo os movimentos certos. Dizendo as coisas certas. Mas não há substância. Não há conexão real. Você está presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. Tem momentos em que você pega a si mesmo rindo. De uma piada. De algo que viu. E por um segundo você se assusta. Como eu consigo rir? Como eu consigo sentir alegria enquanto carrego esse vazio? Mas então você entende. O vazio não elimina as outras emoções. Ele apenas existe junto com elas. Você pode estar rindo e vazio ao mesmo tempo. Pode estar feliz na superfície e oco no fundo. É tudo paradoxo agora.
Você percebe que o vazio mudou seu relacionamento com o tempo. Antes, você contava os dias desde a separação, como se houvesse um prazo, como se depois de X meses você estaria curado. Mas agora você parou de contar, porque percebeu que não há prazo. O vazio não tem data de validade. Ele simplesmente é. E você aprendeu a medir o tempo de outras formas. Pelo trabalho, pelos compromissos, por qualquer coisa que não seja a ausência dela. Você começa a ter conversas superficiais sobre relacionamentos. Amigos perguntam se você está pensando em conhecer alguém novo. E você diz talvez. Mas no fundo sabe que não está pronto. Não porque ainda ama ela, mas porque não sabe mais como deixar alguém entrar. O vazio criou paredes. E essas paredes são sua proteção agora. Sua forma de garantir que nunca mais vai sentir aquela dor inicial. Mesmo que isso signifique nunca mais sentir aquela intensidade toda. Você olha para casais na rua. E não sente mais inveja. Não sente mais dor. Você apenas observa. Como quem assiste a um filme. Distante. Desconectado. Como se aquilo fosse de uma realidade paralela que não te pertence mais. E você não sabe quando isso mudou. Quando você parou de desejar o que eles têm e começou apenas a aceitar que você tem outra coisa. Você tem o vazio. E o vazio virou sua companhia constante. Tem dias em que você sente uma pontada. De saudade. De arrependimento. De algo que você nem consegue nomear. E nesses dias o vazio fica mais pesado. Mais presente. Mas você já sabe lidar. Mergulha no trabalho. Chama um amigo. Faz qualquer coisa até a pontada passar. E sempre passa. Porque tudo passa quando você aprende que tudo é temporário. Até a dor. Até o vazio. Até você. Depois de tudo que conversamos. Depois de explorar como o vazio se instala e vira rotina. Você pode estar se perguntando se isso é bom ou ruim. Se você deveria lutar contra essa adaptação ou aceitá-la. E a verdade é que não há resposta certa. Porque cada pessoa encontra sua própria forma de sobreviver. Algumas pessoas veem a rotinização do vazio como derrota. Como se tivessem desistido de serem completos de novo. Como se tivessem se rendido a uma vida pela metade. E talvez haja verdade nisso. Talvez você esteja se contentando com menos do que merece. Talvez esteja se escondendo atrás da rotina para não ter que enfrentar o trabalho real de se reconstruir. Mas outras pessoas veem isso como vitória. Como prova de que o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer coisa. Que você pode perder algo fundamental e ainda assim continuar. Que a vida não precisa ser perfeita ou completa para valer a pena ser vivida. Que rotina não é prisão. É estrutura. E estrutura é o que te mantém de pé quando tudo dentro de você quer desabar. A verdade provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Você não é nem herói nem covarde. Você é apenas alguém tentando sobreviver da única forma que sabe. E se essa forma é transformar o vazio em rotina, então é isso. Não precisa ser glorioso. Não precisa ser inspirador. Precisa apenas funcionar. Mas eu preciso te dizer algo importante. Só porque você se acostumou com o vazio não significa que precisa ficar preso nele para sempre. A rotina pode ser um lugar de descanso. Um lugar onde você recupera forças depois da tempestade. Mas não precisa ser sua casa permanente. Você pode usar essa estabilidade que construiu para começar a fazer mudanças reais. Pequenas. Lentas. Mas reais. Porque aqui está algo que poucos admitem. O vazio pode virar rotina. Mas a rotina também pode virar prisão se você não tomar cuidado. Se você se acomodar completamente. Se parar de questionar. Se parar de crescer. Então use a rotina. Deixe ela te dar a estrutura que você precisa. Mas não deixe ela te definir completamente. O momento em que o vazio vira rotina não é o fim. É apenas uma transição. É o momento em que você para de sangrar ativamente e começa a cicatrizar. E cicatrizes são feias. São permanentes. Mas também são prova de que você sobreviveu. De que o corpo fez seu trabalho de se curar mesmo quando parecia impossível. Então, se você está nesse momento agora, se o vazio já virou parte da sua rotina e você não sabe mais se sente alívio ou medo, saiba que ambos são válidos. É um alívio não estar mais na dor aguda. Mas é assustador perceber que você se adaptou ao inaceitável. E tudo bem sentir as duas coisas ao mesmo tempo. O que você não pode fazer é julgar a si mesmo.
Não pode se sentir culpado por estar funcionando. Não pode se sentir fraco por ter se adaptado. Porque adaptar-se é a coisa mais humana que existe. É o que nos permitiu sobreviver como espécie. É o que está permitindo você sobreviver agora. Um dia, talvez, você olhe para trás e perceba que o vazio mudou de novo. Que ele diminuiu. Ou que você cresceu ao redor dele. Ou que simplesmente parou de importar tanto. Mas esse dia não é hoje. Hoje, o vazio é parte da sua rotina. E está tudo bem. Você está fazendo o melhor que pode. E isso, por mais imperfeito que seja, é suficiente. Ninguém te avisa sobre o momento em que o vazio vira rotina. Porque é diferente para cada pessoa. Acontece em tempos diferentes. De formas diferentes. Mas se você chegou até aqui, se reconheceu sua própria história no que eu disse, então você não está sozinho. Milhares de pessoas acordam todo dia e fazem exatamente o que você faz. Carregam o vazio. Vivem com ele. Funcionam apesar dele. E todos nós estamos apenas tentando descobrir se isso é rendição ou resistência. Se é fraqueza ou força. Se é fim ou recomeço. E talvez a resposta seja que é tudo isso ao mesmo tempo. É paradoxo. É complexo. É humano. E não precisa fazer sentido completo para ser real. O vazio virou rotina. E você continua. E talvez isso seja tudo o que importa. Continuar. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não há propósito claro. Mesmo quando é apenas você e o vazio, dia após dia, fazendo o que precisa ser feito. Isso não é pouco. Isso é tudo.